Bom, vamos lá. A gente vai hoje encerrar o segundo fragmento, né, desse livro A Voz do Silêncio e entrar no terceiro. O terceiro fragmento vai ser mais complexo, eu acho, pelo começo que eu estava preparando, é mais ele se aprofunda muito no aspecto da prática dos caminhos. E agora a gente está terminando, ele dá uma. O primeiro fragmento fala de uma natureza, de uma forma geral, né, da nossa existência. No segundo, ele foca bastante no princípio da prática, né, do caminho que a gente escolhe. E a gente está no final, onde ele coloca dois caminhos fundamentais, onde a gente escolhe cada um deles, né, como meta. E agora vai entrar no terceiro, que vai falar sobre a estrutura desses caminhos. E aí eu preparei duas coisas para a gente conversar hoje. Uma, a gente falar sobre esse final, esses últimos versos desse fragmento, que fala sobre esses dois caminhos, e que fundamentalmente os dois caminhos eles vão levar a duas condições. Uma, que é chamado caminho aberto, onde você busca se libertar dessa condição existencial, né, que no budismo é o nirvana, que no catolicismo é o céu, enfim, sair dessa transcendência, existência. E no outro caminho, que é chamado caminho secreto, que é o caminho mais dedicado à compaixão, né? Seriam os bodhisattvas, os monges, os santos, que renunciam a essa transcendência para nos ajudar. Né? E que, nesse ponto, o livro valoriza muito mais essa abnegação desses seres que ficam aqui. E aí, como eu tinha comentado, no Shiva Sutra, ele trata muito, tem o final do terceiro capítulo do Shiva Sutra, trata sobre esses seres. É um dos poucos livros que falam sobre essas grandes almas, e eu fiz um resumo dos últimos versos do Shiva Sutra para a gente falar um pouco sobre essas grandes almas, porque é muito importante, né, em algum momento, a gente ter uma clareza que existem esses seres que nos ajudam de alguma forma, porque são eles que nos inspiram, de certa forma, a nossa caminhada. Então, no Gita tem uma parte que fala até como identificam esses grandes seres, né? E aí, vamos ver se dá tempo de falar sobre o final e sobre falar sobre isso. Se não der tempo, no próximo a gente fala só sobre as grandes almas, mas vamos ver o que dá tempo de falar. Então, eu vou colocar no final dos versos, no qual a gente encerra, né, segundo fragmento, né? Essa é a segunda parte. Então, vou fazer aquele truque. A gente está aqui no verso 184, que fala que a senda secreta, que conduz os arhans, que são as grandes almas, os santos, a indivisíveis aflições mentais. Foi onde a gente parou, né? E as aflições mentais são pelos mortos-vivos. Mortos-vivos são aquelas pessoas que estão aqui vivendo quase como um animal, né? Vivendo sem a menor utilização máxima da nossa possibilidade existencial. Por isso que ele chama de mortos-vivos. E também ele coloca, né, impotente compaixão pela tristeza das tristezas kármicas, né? Os frutos do karma os sábios não ousam deter. E toda essa trama no qual a gente está envolvido, né, que é um conjunto de ações que nos levam a colher as reações, ele coloca que os sábios não ousam deter, porque essa é a existência, né? Não tem como a gente fugir. Então, né, na medida que a gente entende, né, esse movimento kármico, né, das ações, e aceita de forma a experienciar tudo aquilo que foi gerado para a experiência de cada ser, de cada existência, dentro desse conjunto, né, interrelacionado, nada está separado, todos estão gerando, né, essa. Então percebe assim que para eu comer, né, existe uma cadeia de ação infinita, né, de plantação, de transporte, de cuidado, de estudo, de dedicação, de inúmeras ações foram geradas para que chegue um prato de comida na nossa mesa. Esse prato de comida ele vai ser absorvido, desenvolvendo os nutrientes do nosso corpo, vão ser expelidos, que vão. É uma cadeia, né, impressionante de ações e reações. Como poder não entender que a gente está preso a essas ações e que tudo que a gente vive é absolutamente natural, independente da condição ser
harmônica ou desarmônica. Então, os sábios, né, como ele coloca, eles não ousam deter porque essa é a grande beleza da existência. E aí, quando ele coloca impotente compaixão pelos homens das tristezas kármicas, é porque a gente tenta ficar constantemente mudando, né, o mundo como ele é e não experienciando como a existência é na sua forma mais bonita. E essa é a aflição dos mortos-vivos, né? Perder a experiência da fluência, da naturalidade, com ideias que a gente cria, né? Como uma, por exemplo, né? Que a gente não deve sofrer, que a gente não deve chorar, que a gente não deve ter dor, que a gente não deve... Todas essas ideias que são criadas de uma felicidade permanente, inexistente, né? Faz com que a gente sofra e perca a existência como ela é, né? Perca a experiência da existência, que é essa trama de ação, de reações no qual a gente está preso a ela. E aí o verso 185 fala assim, porque está escrito, ensina a eliminar as causas, quanto à ondulação dos efeitos, deve deixar que ela siga seu curso como grande onda, como a grande onda de uma maré. O que a gente tem que trabalhar, né? Que é o grande princípio da consciência, do agora. Tem até um documentário que lançou domingo, ontem, no YouTube, daquele monge tibetano, vou lembrar o nome dele já já. E um dos princípios fundamentais, né, de toda a, a existência dele, né, colocando exatamente esse princípio da purificação, né, do poder do agora, como ele chamava, ele foi um dos grandes propagadores do mindfulness, né, no Ocidente, inclusive. Que mindfulness é a atenção plena. Né? Por que a atenção plena é fundamental? Por que concentração é a base de toda essa estrutura, inclusive do yoga? Porque na medida que eu tenho consciência na ação, eu estou gerando o efeito dessa ação. E aí eu estou preso a esse efeito. Essa é a roda kármica. Né? A ideia, como até eu acho que vai falar nesse texto também, num ponto, a gente observar isso de fora, né? Que é o princípio de Kaivalya no yoga, onde as ações passam a ser da matéria e não mais da consciência, onde a gente se livra do karma e é o princípio de libertação, de moksha. Mas enquanto não, enquanto a gente se identifica com o nosso veículo, com as ações, a gente está constantemente preso a esse conjunto de ações e reações interrelacionadas, nada individual. Então, o grande ponto fundamental para que se harmonize mais a nossa existência é que a gente tenha cada vez mais clareza, discernimento, lucidez para gerar uma ação harmônica, para que a sua reação seja harmônica. Então, o que ele está colocando, né? Elimina a causa. Se eu gerei uma ação desarmônica, ou se foi gerado de uma forma conjunta uma ação, a ondulação dos efeitos, como está no texto, né? Não tem como segurar mais. Aí ela vai seguir o seu curso, né? Como uma grande onda de uma maré. Essa onda, ela vai caminhar. Então, na verdade, a gente agora está experienciando essas ondas. Então, a ideia é experienciar isso da forma mais clara e lúcida possível, porque não tem como escapar disso. Esse é o princípio que os sábios não ousam deter. Agora, eu posso estar agora trabalhando com consciência, clareza e lucidez na ação de agora que vai gerar a próxima onda. Isso é a única coisa que eu posso fazer. Thich Nhat Hanh, que é o budista tibetano, budista vietnamita, super famoso, e tem um documentário dele, domingo, saiu, vale a pena. O documentário, se eu não me engano, tem 27 minutos, e é muito interessante. A vida dele é um outro santo também, super importante, né? Então, nossa, vale bastante a pena quem puder, tá? É gratuito no YouTube, tá? O verso 186, ele fala assim, o caminho aberto, que é o caminho para todos, né? Então, logo hajas atingido sua meta, te levará a rejeitar o corpo bodhisattva, que é bodhisattvico, né? Sáttvico de sattva, de harmônico, de bode, seria Buda, de inteligência, né? São os grandes seres inteligentes que buscam harmonia. Esse corpo, ele é rejeitado por quê? Porque a ideia é transcender isso. Então, esse caminho que todo mundo busca é, num momento, sair desse sofrimento, né? Se libertar desse sofrimento. E se libertar, inclusive, da possibilidade do Bodhisattva, né? Que é o santo, os que ajudam. Ninguém tem como meta ser santo, a gente tem como meta não sofrer. E é exatamente esses caminhos que ele coloca. Um caminho é de se libertar desse sofrimento, outro caminho é voltar aqui para ajudar todo mundo.
E aí, quando você caminha para se libertar disso, né, que é chamado estado de Dharmakaya, esse estado búdico, você não volta. E ele coloca aqui ao perpétuo esquecimento do mundo dos homens. Quer dizer, quando você, caminhando por nossa visão ocidental, mais cristã, se você vai para o céu, né, o céu é outro mundo no qual não está mais ligado a esse. A visão vaishnavista também, dos Vaishnavas, né, do Hare Krishna, tem muito essa questão do Goloka, né, que é o mundo de Krishna. Quando você transcende esse mundo, o mundo material ele fica para trás. E aí fica esquecido esse mundo dos homens. E o que está sendo colocado no texto, e vai dar continuidade no próximo, é exatamente sobre a valorização desses seres que ficam, né? Que eles abdicam essa possibilidade de transcender, mas ficam aqui, que é o caminho secreto, verso 187. Também conduz à bem-aventurança, para a nirvânica, né? Para sempre acima, mais, né? Para a Mahansa, são os grandes cisnes, são os grandes sábios, para a nirvânica, então, mais que nirvânica ainda, conduz a bem-aventurança para a nirvânica. Porém, ao fim de inumeráveis kalpas, que são eras, né, milhares de anos, nirvanas, ganhos e perdidos por piedade e compaixão sem limite pelo mundo das ilusões morais. Quer dizer, o caminho secreto conduz à bem-aventurança, mas são inumeráveis voltas, né? São inumeráveis samadhis no yoga, o nirvana, ou a capacidade de compreensão ganhada, perdida, mas fica aqui. E aí fala assim, 88. Mas está dito, né? Os últimos serão os maiores. O mestre da perfeição renunciou o seu eu pela salvação do mundo, detendo-se no limiar do nirvana, o estado imaculado. Conheces agora os dois caminhos. Aí ele vai encerrando falando, tem essas duas possibilidades. Soará a tua hora de escolher, né? Todos os seres eles estão impelidos a reconhecimento da nossa existência pura, né? Seja uma pedra, seja um ser humano, a ideia é que a gente vá se desdobrando nessa teia de movimentos, e essa teia, de acordo com a nossa vibração, a gente estava antes de começar falando sobre as religiões, todas elas são corretas, todas elas levam ao caminho, nesse caminho de libertação. Só que, né, passando da religião para as existências de uma forma geral, nós todos estamos entrelaçados nessa teia de movimentos, ações e contínuo processo de transformação. Se você pegar uma pedra, ela está em um contínuo processo de transformação. Só que a frequência no qual ela estabelece, muito mais grosseira, a transformação dela vai ser um pouco mais demorada, né, no sentido linear de tempo que a gente tem, e ela vai sempre estar associando as frequências mais próximas na estrutura de densidade que ela tem. Mas ela tem a inteligência, a consciência divina permeada, né, nela, como está permeada em mim. A pedra é tão divina quanto eu. Só quanto eu e quanto todos os seres, né? Não que eu seja divino, não. Todos os homens, todos os animais, todos os seres sencientes, todas as existências são divinas. E aí, na medida que a gente entende essa consciência permeando todas as suas, né, diversas manifestações, elas vão devagar, né, caminhando dentro da sua frequência. Isso serve para pedra, serve para gente, serve para qualquer pessoa, para qualquer animal, que ele vai estar fluindo dentro da sua capacidade de conexão, né, de associação. Então é interessante porque e aplicar de todas as religiões são corretas é a mesma coisa que aplicar que todos os seres estão nesse caminho, né? E aí quando chegar a hora que ele vai se desenvolvendo, vai sutilizando e aumentando a sua frequência, é tido que o humano nesse plano, nesse planeta, ele é um dos mais com a frequência mais alta, né? Com o equipamento mais sofisticado, talvez deve ter outros com existências mais sutis, mas pelo menos o que a gente tem acesso, conhece, a gente chega num nível onde a gente começa a caminhar para esses dois caminhos, essas escolhas. A possibilidade de se desvincular desse ciclo que nos prende, ou ficar aqui e ajudar com que todos os outros também alcancem essa possibilidade. Essa é a visão dos santos, dos bodhisattvas, dos sadhus, né? De todos esses seres que nos ajudam nessa caminhada. E aí ele fala assim, esclarecido está tua mente, né? Não mais está enredado em pensamentos ilusórios, pois aprendeste tudo. Então, até esse ponto, ensina todas as possibilidades que a gente tem. Desvelado está
ante ti a verdade, e cita gravemente, diz ela: doces são os frutos do repouso e da libertação por amor ao eu. Porém, mais doce ainda são os frutos do longo e penoso dever. E essa é exatamente a conclusão. Doces são os frutos de se libertar disso, né? De encontrar esse eu verdadeiro. Mais ainda é o dever, né? De cumprir o seu dharma, de cumprir o papel de que todos os seres... É muito interessante, né? Porque se a gente pensar, existem algumas linhas também que falam sobre a Terra, principalmente o Espiritismo, sobre a Terra num planeta de regeneração, né? E se a gente pensar nisso, é dever de que todos os seres que estejam numa qualidade mais de uma consciência um pouco mais sutil, é dever, é o Dharma, né? Fazer com que os outros seres também alcancem. Então, talvez, né, dentro dessa linha de que a gente está preso num planeta de, de regeneração, esse é o dever aqui. Então, por isso que a gente está aqui. Então, esse é um dos pontos interessantes que coloca nesse livro. Não é ainda o ponto da gente se libertar e encontrar o próprio eu, que é o fruto, né, do repouso, o doce fruto dessa busca de todos os seres. Mas sim, nesse plano que a gente está, é de ajudar que todos os seres passem por essa condição, né, e alcance, tenha a possibilidade de alcançar essa qualidade existencial, né? Basicamente, né, na medida que você vê alguém, na medida que você pode ajudar com que outra pessoa saia de uma condição de dificuldade, seja ela em qualquer nível, seja no nível espiritual ou no nível material, né, é função nossa, é nosso dever. Mas, por outro lado, também, né, existe um aspecto de que a gente não deve, né, se associar a coisas que nos desvinculem de uma frequência mais alta. E aí, a grande pergunta que se faz, inclusive, para Ramakrishna, fizeram essa pergunta, que fala assim, mas se tudo é divino, por que eu não devo, então, né, me relacionar com tudo, todas as pessoas e ajudar? Por que eu devo, de certa forma, me afastar de coisas que trazem, que não trazem, que não mantêm a minha frequência? E aí ele fala assim, todos os seres são criados por Deus, inclusive o tigre. E aí você não pode abraçar o tigre a hora que você quiser, porque senão você vai morrer. Então, quer dizer, cada ser ele tem as suas funções também, né? E as suas, apesar de tudo ser divino, não quer dizer que a gente tem que abraçar todas as existências em si, né? Porque a gente não tem essa condição. E aí ele termina, então, os últimos versos falando: aquele que se torna Pratyeka Buda só o reverencia o seu eu. Percebe que aqui é a condição que ele coloca do egoísmo espiritual, é como está colocando. Porque o mais alto seria reverenciar a minha existência como alma e me libertar disso. E aí ele fala, o Bodhisattva, que são os santos, né, que o voto do Bodhisattva é viver nesse mundo até que o último ser seja feliz, que ganhou a batalha e que tem o prêmio na palma da mão. E contudo diz com sua divina compaixão, por amor aos outros, adia essa recompensa. Então, o Bodhisattva ele tem tudo na mão, já alcançou essa qualidade de consciência, mas por amor à existência dos outros seres, eu adio essa recompensa e fico aqui. Então, ele coloca, esse é um salvador do mundo. Né? Repara, a meta da bem-aventurança é a longa senda, os caminhos das aflições estão no extremo fim. Uma ou outra você pode escolher, ó aspirantes às tristezas através dos ciclos vindouros. Om Vrajapani Hum. Então, termina aqui o segundo fragmento, com essas duas claras possibilidades. Né? No terceiro fragmento, agora a gente vai se aprofundar nelas. Mas, basicamente, né, a gente tem uma, que é nosso Dharma, nosso dever, né? Manter-nos aqui para todos os seres acompanhem essa evolução da melhor forma possível. E a outra que é a gente tentar sair desse ciclo, né, que nos prende. Então, terminando esse segundo fragmento, antes da gente entrar no terceiro, eu vou... Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu vou colocar, então, que vai dar tempo da gente falar sobre, então, as grandes almas. Né? Quem são esses seres? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Tranquilo? Ninguém quer falar nada? Danilo, Pode falar. na medida em que você cumpre o seu dever, você não está saindo dessa roda? Exatamente. Exatamente isso que está sendo colocado. Na medida que você cumpre o seu papel, o seu dever,
alcança essa qualidade, você está saindo dessa roda que é chamada de samsara. E aí o ponto fundamental é, na hora que você chegar nesse ponto, você quer sair ou quer ficar para ajudar as pessoas a saírem também? Esse é o ponto. Ah, sim. Certo. E aí, o que ele está valorizando, né? Esses seres que ficam. Porque, na verdade, esses seres que ficam é que faz com que se eleve toda a nossa existência, né? A gente está passando por um momento complexo de dos extremos, vai e volta, né, para encontrar o meio que é a natureza, mas a gente não consegue, né, dar um avanço no nível de consciência, porque ainda muita gente não está, né, buscando. E aí esses seres são fundamentais para que a gente saia desse plano, né, de provas e expiações, né, como é usado no Espiritismo também. Quem são essas grandes almas, né? Então, no Shiva Sutra, que é um livro também espetacular do Shivaísmo da Cachemira, né? Vale muito a pena a gente fazer um estudo. Talvez até depois desse, terminando o terceiro fragmento, a gente estude o Shiva Sutra, porque o Shiva Sutra também é um livro espetacular. E no final do terceiro capítulo, né, o Shiva Sutra ele tem 3 capítulos, vão falar de 3 perspectivas, né? Na perspectiva da consciência que é Shiva, no sentido visto a existência através da consciência, né, dessa consciência universal. Depois, o segundo capítulo é chamado de Shakti, que é a compreensão através da manifestação, né, da energia de manifestação, da existência em si, Prakriti, né, da Terra no sentido da parte mais da natureza existencial do universo. E o terceiro, chamado Anuvopava, que é Paya, que é ano de infinitamente um ponto infinitesimal, que significa ano. Ano que é nós, a nossa existência, que é os pontos infinitos que existem, né? Que através desse ponto é experienciado o universo. Então, o primeiro é a consciência, o segundo é a manifestação da consciência, e o terceiro ponto de vista é sobre a nossa existência, né? A concepção da existência universal sobre o ponto de vista da nossa existência. O livro é espetacular. E no final, como esse capítulo fala da alma específica, individual, né, da nossa existência, ele vai terminar nessas grandes almas. Então, o que ele fala, né? Eu fiz um resumo. São versos também, né? São sutras, não são versos, né? É Shiva Sutras, são sutras. Mas eu peguei os principais pontos, né, para a gente conversar sobre eles. O primeiro é o caminho, né? O caminho de chegar até essa grande alma. Então, o que acontece, né? A gente tem, eu sempre insisto nisso, a gente tem um veículo mais sofisticado dentro da nossa existência, nosso plano existencial. Dentro desse mundo, o veículo mais sofisticado, no seu nível grosseiro, é o ser humano. Pode ser que existam outros mais sutis, mas na nossa existência grosseira é o ser humano. Então, o que acontece? Né? A gente ganhou esse privilégio, né? Por esse movimento kármico, essa teia. O que é nosso dever? Né? Maximizar ao máximo é redundante, mas usar de forma do melhor potencial possível essa experiência, essa oportunidade. Por isso aí todas as práticas, né? Todas as práticas de desenvolvimento de energia, de controle do corpo e etc. Então, quando a gente entende isso, né, e aí até um dos princípios da iniciação, por isso troca nome, né, você nasce novamente, o que acontece? Você vai potencializar a sua existência, elevar ao máximo a sua existência. A gente tem um veículo no qual a gente pode experienciar esse mundo de uma forma muito mais especial do que simplesmente como um animal. A teoria dos chakras é muito isso, né? A gente é animal, a gente é humano e a gente é divino. Divino no sentido de poder transcender a própria existência humana em determinados pontos. O primeiro capítulo desses seres é isso. Eles estabelecem um sadhana, uma prática profunda, né? uma austeridade profunda, no sentido de fazer com que esse equipamento funcione da sua forma mais plena. Equipamento, quando eu digo, é nosso corpo, mente, o princípio da individualidade, né? A inteligência, esse conjunto que faz com que a gente experiencie esse mundo. Na hora que eles adquirem essa capacidade máxima, né, de lucidez, de clareza, é um estado constante meditativo, que você tem falado aí, ele começa a desenvolver esses poderes, né? Os poderes são essa capacidade de manipular essa existência, né, conhecendo profundamente. Um exemplo fácil disso, né, se
você pega um químico, ele tem poder, porque ele manipula os elementos. Se você pega qualquer grande estudioso, ele vai ter poder naquela área específica, porque ele sabe manipular aquelas energias, aquele sistema específico no qual ele conhece. Quando você conhece a existência profundamente, que é o caso do seu corpo, né, basicamente o autoconhecimento, você começa a manipular várias coisas que a gente não tem capacidade. A ciência diz de forma muito clara, né? Pequeno percentual é usado do cérebro, a gente usa muito pouco da nossa potencialidade. Esses seres conseguem utilizar muito mais, né? Eles têm uma transformação nesse sistema, até a gente vê isso no Yoga Sutra. E aí, quando ele alcança esses poderes, ele começa a se libertar das limitações, né? A gente tem várias limitações. Você já deve ter ouvido falar de vários, de telepatia, tá em dois lugares ao mesmo tempo, né? Que é o caso de Frei Galvão, inclusive, que é daqui de Guará, o Santo Agostinho, e várias coisas que conseguem uma manipulação nessa existência material. Que significa o que, basicamente? Eles conseguem se libertar das limitações do qual confina a consciência dentro desse corpo. O corpo nosso, se a gente traduzir de uma forma um pouco mais simples, né, a criança tem várias limitações. Né? Quando ela atinge um determinado grau corporal e de mente, ele começa a se libertar das limitações. Se ele treina muito, né, um atleta de ponta, ele treina muito, ele tem muito menos limitações do que uma pessoa que tem várias deficiências, vários... Então é isso, basicamente. Ele pega esse veículo e começa a desenvolver poderes. Esse é o primeiro passo. E aí ele começa a atingir o que é o principal ponto para que a mente mantenha-se estabilizada, que é a independência dos sentidos. Os sentidos ficam nos empurrando, né, para os prazeres básicos de comer, sexo, enfim, satisfação dos prazeres, que é animal, né? Não no sentido ruim, não, no sentido natural. E aí ele começa a desenvolver essa independência, não está mais preso a essa dependência no qual o ser humano como animal tem. E aí ele começa a poder operar dentro desse veículo com certa consciência e independência. A mente fica sempre fixada na realidade. Eu estava vendo até hoje um livro do chama Evangelho de Ramakrishna, e ele falando exatamente sobre esse aspecto, né? Uma das perguntas que era feita para ele era como realizar Deus, né? Deus no sentido de a existência total, essa consciência, né? Satitananda. E aí ele fala exatamente, um dos pontos é manter sua consciência sempre nisso, independente da ação. Então você pode ser um pai de família, pode trabalhar, você pode ser a pessoa mais comum dentro da existência material, mas a consciência está sempre presa, né? E as ações estão sendo fundamentadas para alcançar essa consciência. Esse é o grande ponto, né? Manter-se fixado nessa realidade, apesar de estar executando tarefas do dia a dia comum, que é nosso papel. Então, através dessa compreensão profunda de Satitananda. Satitananda existe uma realidade, né, que está oculta atrás dessa mente, mas existe uma realidade universal, imutável. Um exemplo facinho também, né? Dentro da natureza em si, né? Existe uma lei da gravidade. Você pode ter foguete, voar, cair, fazer o que for. Essa lei é imutável, ela é uma realidade. Né? Existe uma realidade atrás de toda essa existência, que é chamada de Sati. Existe uma consciência que experiencia essa realidade, porque senão não teria existência em si. Para existir, tem que existir algo que experiencie isso, que é dita consciência. E existe uma constante busca de estabilidade, de harmonia, de paz, de bondade, ananda, de bem-aventurança. A existência do universo, nós somos... Deus é isso, né? É uma consciência, é uma realidade e é uma busca constante de harmonia. Nós somos essa experiência. Nós somos essa imagem e semelhança. Né? Nós somos Satitananda. Tudo é Satitananda. Então, a compreensão disso, né, e os poderes adquiridos na medida da capacidade do plano e do veículo em que está estabelecido, né? Entendendo que no universo devem existir diversas moradas, diversas formas existenciais, naquela que ele está estabelecido, né, dentro dessa capacidade limitada, na medida da possibilidade, ele alcança isso. Então, o primeiro passo é esse caminho, para chegar a essa compreensão e chegar a esse refino da própria existência. E aí vem a liberação, né? Os ciclos de nascimento e morte terminam com a destruição do conhecimento mental. Exatamente o que a Curi colocou. Essa prática, esse sadhana, essa busca leva a isso, a se destruir essa visão ilusória e se libertar disso no final. E sempre vão haver, né, experiências que nos fazem empreender aqui. Porque na medida que eu identifico com qualquer coisa, sutil ou não, é chamado de morra. Morra é essa identificação muito sutil. Na medida que eu
eu desenvolvo um sentimento muito bom de bondade, estabilidade e harmonia por alguma existência qualquer na Terra, me prende aqui. Esse é o grande ponto, né? Na hora que você elimina o karma, elimina a sua existência. Porque na medida que eu exerço alguma identificação com a existência material, eu estou preso ao resultado dela. Né? Estou preso àquela identificação e ao resultado kármico dela. Na medida que eu destruo toda essa percepção mental, essa consciência se afasta disso, eu me liberto dessa condição de condicionamento. Então, dentro dessa liberação, dessa possibilidade de liberação, exatamente isso, eu estou pegando duas literaturas de duas escolas totalmente diferentes, né? Mas que falam exatamente a mesma coisa. Então, ali falou dos dois caminhos, e no final do caminho você escolhe entre Nirvana e entre Bodhisattva ficar. E aí está dizendo exatamente a mesma coisa. Existe um caminho, e esse caminho te leva à libertação disso. Só que agora, o que acontece? Né? Vem o princípio da escolha. As grandes almas devem se manter firme e irreversivelmente estabelecido no mundo da realidade, pois a consciência pode reverter a mundo inferiores. Então, ele coloca que esse princípio da autorrealização, né, ela é um processo que deve ser mantido constante, porque a chance de se prender à ilusão é muito grande, né? É muito fácil reverter a nossa condição. A gente está falando de grandes almas, imagina a gente, né? Então, o que acontece? Apesar de através de repetidas tentativas, né, do mais alto estado de consciência para se conseguir essa permanência. Aí existem algumas diferenças entre os avataras, né? Inclusive, uma crítica que a gente citou agora é tido como um avatar. Assim como Buda, Cristo, são avatares, no sentido que eles, com essas repetidas consciências, né, esse grau elevadíssimo de consciência, eles não têm mais essa possibilidade de voltar. Então, eles transcendem essa existência, ficam aqui, né, e têm essa condição de não reverter a um estado inferior. Agora, a grande maioria do segundo escalão aí de santos, né, eles têm que manter uma atenção muito grande para não recair de novo, né, na ilusão. E aí vem o princípio da devoção. Né? Ao atingir o estado mais elevado de consciência, se tornar una com a consciência universal. Percebe que, não sei se fica claro, né, mas esse é o grande ponto, né, de se libertar do karma. O karma é a manifestação dessa consciência universal. Tudo que acontece dentro desse plano, seja ele pensamento ou matéria, ele está preso nessa consciência universal. Na hora que você consegue se desfazer da individualidade, que é o corpo que está experienciando essa vida, e se fundir a essa consciência universal, percebe que tudo passa a ser uma existência da manifestação e não da consciência mais. Esse princípio de conseguir, né, se afastar. Um exemplo mais fácil, né, talvez usar assim. Você tem um carrinho de controle remoto. O carrinho de controle remoto é o seu corpo. Eu vou fazer uma outra comparação que vai ficar mais fácil. Na medida que você faz um movimento para lá ou para cá, o carrinho vai obedecer. Então, é como se a alma estivesse dirigindo esse carrinho, o carrinho é o seu corpo. Na hora que o carrinho bater, quem bateu? É o carrinho, não é a sua alma. Só que existe uma identificação tão profunda com o carrinho que você acha que é você que bateu. E aí eu vou dar outro exemplo que vai ser fácil de entender. O filho da mãe não é a mãe. Mas a identificação que a mãe tem com o filho ou filha é tão profundo que quando o filho sente uma dor, a mãe sente dor. A mãe não é o filho, mas a mãe sente a dor quase que igual ao filho, porque existe uma identificação profunda. Mais que a identificação da mãe com o filho, é da gente com o nosso corpo. Fica clara essa relação? Quando eu tenho uma identificação tão profunda com o meu corpo, que quando ele sente dor, eu sinto a dor. Mas, na verdade, não sou eu. É porque eu estou profundamente identificado com o meu corpo, com a minha existência. Assim como o filho sofre, a mãe sofre. A filho não é a mãe, mas a mãe sofre e quase no mesmo nível, talvez até mais. Se um filho está sofrendo, talvez a mãe sofra mais ainda do que o filho, porque a identificação é profunda. Transfere isso para o carrinho de controle remoto. Se eu me identifico tão profundo com aquele carrinho, que quando ele bate, sou eu que bati. Na hora que eu entro nessa consciência universal, que está dirigindo o carrinho, está dirigindo tudo, não é mais o carrinho. É um conjunto de coisas se movimentando com essa consciência. Nada é mais a consciência. E aí percebe que você se livrou do karma. Porque quem está batendo é o carro. Eu não sou mais eu. Eu não sinto mais o efeito do karma. Então eu consigo esse princípio de liberação. Eu me libero desse sistema.
Então, embora, né, existe essa livre da compulsão de reencarnar, porque eu sou tão apegado ao meu veículo, ao meu corpo, é que eu quero manter a minha individualidade. Então, realmente eu vou manter, porque a minha estrutura está presa, condicionada a isso, compulsivamente. Então, quando o meu corpo se desfaz, o corpo mais sutil que mantém a minha inteligência, a minha percepção do mundo, né, os sanskaras, as impressões que eu levo na minha existência, ele fica, porque existem dimensões da nossa existência. A mais grosseira se desfaz, a mais sutil ainda não. Então eu fico preso à mais sutil e ainda mantendo a minha individualidade, toda a minha existência, né? E aí eu fico, né, compulsivamente preso a isso. Ou eu consigo entender essa libertação e fico preso a isso por uma voluntariedade, né? Eu escolho ficar, e é esse o princípio das grandes almas. Eles já entenderam, eles já desvincularam, eles já não são mais o carrinho de controle remoto, mas eles ficam a fim de ajudar todos os outros a encontrar esse mesmo caminho, como um ato de devoção. E aí, uma frase muito bonita nesse livro, né? Nesse caso, os discursos são uma espécie de japa, repetição. E aí percebe que 3.000 anos eles falam a mesma coisa, e repetem as mesmas coisas. A unificação da linguagem, a percepção una, os princípios básicos de regulatórios morais, a forma como a gente deve entregar a nossa devoção e compreensão à conexão, é uma repetição milenar, né? A missão desses seres, né? De ficar aqui e insistir, 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 até que a gente consiga entender, até que a gente vá ganhando condições, né, de compreensão, né, que a nossa existência vai levando a isso. E aí vem o papel do guru, né? O guru é aquilo que nos tira da escuridão. Esses gurus são esses seres que alcançam um alto nível, né, e conseguem essa consciência que não é mais um exemplo de vida, não é só um princípio de inspiração, que é um dos princípios fundamentais da devoção, né? A gente se inspirar nesses seres, mas transcende isso. Eles começam a usar os seus poderes, a sua qualidade de consciência para influenciar o mundo, mesmo que à distância. Shivananda fala uma coisa, né? Mesmo que essas grandes almas, elas vão para a caverna, o poder vibracional que elas desenvolvem, elas influenciam a existência mesmo sem sair da caverna. Então, elas não precisam mais ter o princípio egóico, individual, de participar de um movimento pessoalmente, né, colocando entre aspas. Ele pode, em qualquer momento, em qualquer lugar da existência, ele pode estar influenciando, porque o sistema é vibracional, assim como a onda de rádio, você liga num país e escuta no outro, né? Ele consegue transcender essas barreiras, né, que nos limitam. E aí, esses seres, que são chamados gurus, eles são capazes de despertar a potencialidade que está oculta, e isso é fundamentalmente chamado de Kundalini. Esse potencial oculto em todos os seres. Por que ele não consegue despertar isso na pedra? Porque ela está absolutamente imersa numa existência grosseira, né? Uma frequência muito densa. Então, o ser humano não, esse é o grande ponto. E aí, na medida que o ser humano tem essa capacidade, até falam, né, que os cachorros, os gatos participaram das práticas, eles já têm uma qualidade uma frequência mais alta que a pedra. Então, talvez eles entendam diversos movimentos que possam levar à elevação da consciência deles. Mas, basicamente, os humanos são os principais atores nesse plano no qual a gente está vivendo. E aí, as grandes almas vão usar todos os poderes para que aí volta aquele verso anterior que fala dos mortos-vivos, né? Vai colocar desfazer do seu ego e toda a paciência possível para conseguir trazer todo mundo para esse mesmo nível de compreensão. Isso que acontece nas iniciações, né? Na tradição oriental é muito focado nessa questão da iniciação. A iniciação é exatamente essa relação que se traz de uma grande alma com um ser tentando tirar ele da ignorância. E aí ele vai usar todos os poderes, inclusive a capacidade de manipulação da consciência física daquele ser no qual ele se torna um protetor, né? Por isso essa relação profunda entre guru e discípulo, porque na hora que o discípulo encontra o guru assume o papel de proteger e levar aquele ser, né, para uma condição mais elevada de consciência. Esse seria o papel dos gurus. E aí vem a questão do desapego, né, as experiências de prazer e dor, que são os dois princípios fundamentais da mente, né? Raga doesha, né, prazer e aversão, né, e a mente funciona nesses dois polos só, né, 0 e 1, né, que todo o sistema, né, de informática, das redes, elas funcionam nesse princípio de 0 e 1, né, que a mente ela funciona nesse princípio de 0 e 1, gosto ou não gosto, e as combinações de números vão se dar dentro dessas possibilidades.
O desapego ele se dá nisso, né? Não está mais fundamentada a ação no que eu gosto, no que eu não gosto, mas sim aquilo que deve ser feito. Esse é o princípio fundamental que se desenvolve com o Karma Yoga, né? A ação desinteressada, a ação sem nenhuma expectativa de resultado. Quer dizer, eu faço aquilo que tem que ser feito. Não está fundamentado no que eu gosto ou que eu não gosto. Esse é o princípio que nos prende nessa experiência mental de prazer e aversão. E aí, esse princípio mental não afeta mais nos níveis mais profundos. A existência inteira é como se fosse o exemplo dessas ondas na superfície. Essas almas estão situadas no fundo do oceano, na profundidade, onde essa movimentação de gosto, não gosto, acho, não acho, já não atinge mais o que a gente acabou de falar agora. Esse nível que chega, né, tanto faz a religião, tanto faz se você acredita em A, B, o C, o D, não importa. Esses são os movimentos, né, da superfície da onda, que não afeta a profundidade. Isso é chamado um Kevali. Kevali é a palavra da onde deriva Kaivalya, que é o último grau buscado no Yoga Sutra, na prática do yoga. Significa estar fora, significa essa consciência, como eu estava falando do carrinho remoto, né? Essa consciência não está mais aqui. Ela simplesmente observa essa existência, ainda está nesse plano de observação aqui, mas não está mais preso, identificado, e é o princípio fundamental de Vairagya, que é o desapego. Se desidentificou profundamente dessa existência em si. E aí ele se torna um instrumento da vida divina. Percebe? Fica claro? Na hora que ele atinge esse papel, o papel dele é de uma instrumentação eficiente. Quando a Madre Teresa fala sobre um lápis na mão de Deus, é exatamente essa compreensão que ela tem profunda. Não é a Madre Teresa que está agindo, não existe Madre Teresa. Existe uma alma que se adota um papel específico, que vai ser falado já já, e através desse papel ela ajuda os seres que estão no entorno deles, presos nas mesmas ilusões de individualidade, a se libertar dessa condição. E aí essa inteligência que está se utilizando de um papel específico, ela é um instrumento dentro do todo. Não é ela que está fazendo. Ela não é boa, não é ruim, não é uma pessoa extraordinária. Ela entende que ela é um instrumento dentro dessa concepção total, tentando fazer com que os outros também se libertem dessa ilusão individual. Esse é o grande princípio que os santos se entendem como um instrumento na mão de Deus, né? Usando essa linguagem de Deus, sendo essa universalidade, e todas as existências são instrumentos dentro dessa existência. Não tem o papel individual, não tem o papel egóico de ser o máximo. Eu sou o ser que não existe isso mais dentro da concepção de uma consciência realmente liberta dessa visão individual. E aí mantém-se, né, acima do reino da mente. O reino da mente é esse reino de prazer e dor, individualidade, dessas ações que são condições características da mente. Na hora que você se liberta desse sistema no qual a mente faz parte, você se livra disso naturalmente. E aí esses seres, eles agem de forma natural, sem esforço, né? Não existe uma forçação de barra, é a naturalidade. Ele assume essas personalidades. É muito comum, né, a gente, quando se relaciona e fica buscando quem são os nossos mentores, quem são esses seres, quem são os santos no qual a gente é devoto. É necessário que a gente crie um personagem, né, para que a gente crie uma relação, porque essa é a condição humana. Esses seres adotam qualquer uma dessas personalidades. Então, se a gente pegar a fundo, né, não existe a personalidade A ou B ou C. São essas manifestações que adotam isso para que nos ajudem, para que a gente tenha acesso, para que a gente tenha um princípio de relação. Então, eles vão adotar qualquer uma dessas personalidades necessárias para que a gente consiga sair desse estado, né, de condicionamento profundo, de ilusão profunda no qual a gente está preso. Né? E essas almas vivem em constante estado meditativo. O que a gente se esforça para conseguir 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos de estado de quietamento e profundo estado de compreensão, de samadhi, de qualquer nome que se dê, que é essa busca, eles vivem nisso, né? Eles conseguem manter a mente parada nesse estado meditativo constante. E aí projetam essa consciência, transcendendo esse reino na hora que eles quiserem. E aí eu coloquei para terminar a nossa conversa hoje, né? Eu acho que essa conversa é extremamente interessante, né? Porque esse é o grande ponto final da nossa história. Se existe algo que a gente tem que buscar, é nesses seres que a gente tem que mirar, né? O resto é brincadeira de criança. Como identificar essas grandes almas? Como saber como a gente se deparar com uma grande alma? E aí eu tirei isso do Gita, né?
O Gita tem uma parte que se fala como identificar a pessoa em constante samadhi. E aí ele fala assim, primeiro, a fala é considerada a qualidade mais importante da pessoa. Então, a fala é uma expressão. A fala é uma expressão do que pensa, é uma expressão do que existe internamente. Então, na medida o que a pessoa fala, né, já foi construído internamente. Então, é uma das qualidades fundamentais. Só que a fala, ela está associada, pode ser associada a uma desconexão com a ação, né? Então, por isso tem diversas outras características que não só a fala. Mas a fala é uma das qualidades importantes. Segundo, até porque, né, se a gente pegar tudo isso que a gente está estudando, todos esses livros, todos esses ensinamentos, seja de Cristo, seja de Ramakrishna, seja de Krishna, seja de Buda, seja de qualquer um desses seres, eu posso citar mais 10, Guru Nanak, Adi Shankara, qualquer um desses seres, qualquer um desses conhecimentos, dessas grandes almas, seja um nível de avatar, um nível de santidade, não importa, Shivananda, né, no nível de sábios, elas foram faladas. Quase nenhuma delas foi escrita. Nenhum desses seres escreveu nada. É interessante fazer essa análise clara. Nenhum desses seres escreveu uma linha. Todo o conhecimento foi transmitido através da fala. Por isso a fala é considerada a qualidade mais importante. Mas tem gente que fala e não é, mas não é uma grande alma, né? Não é um ser que a gente possa colocar nesse nível. Então a fala é um dos principais pontos, né? Até por esse ponto fundamental que eu coloquei. Tudo que veio no conhecimento foi falado, não foi escrito, depois foi escrito. A pessoa consciente controla os sentidos sem repressão artificial, é outro ponto claro, né? O que acontece muito dentro do mundo do yoga, estou falando do yoga porque é o mundo que a gente está, mas nos outros também, que é o princípio da repressão, no qual acaba saindo para o outro lado, né? Principalmente nos estudos de linha na energia sexual, né? Onde os predadores, grande parte dessas pessoas acabam reprimindo artificialmente essa sublimação da energia sexual e acabam utilizando de forma muito nefasta. Então, a pessoa consciente, ela tem um controle dos sentidos sem nenhuma artificialidade. É natural da existência dela o controle sobre os sentidos. Esse é um ponto fundamental de uma grande alma. Aquele que renunciou e tem real satisfação em seu interior, ele está bem, ele não precisa estar em Paris, ele não precisa estar em um lugar bacana, numa cachoeira. Esse é outro ponto muito importante. A necessidade que a gente tem de ter um ambiente que construa uma paz para nós, né? Os grandes seres entram num ponto onde ele renuncia a isso, a satisfação é interna. Ele está bem porque a construção harmônica da existência dele está bem, independente de onde esteja. Ele vai estar bem lá na Ucrânia, no meio da guerra, e vai estar bem num lugar lindo e maravilhoso na cachoeira. Por que a gente se espelha muito mais na cachoeira, montanha, praia, etc? Porque a gente tem um nível inferior. A gente precisa de algo que sustente a nossa capacidade de paz e estabilidade. E aí a gente se associa a esses ambientes. Mas quem já atingiu um grau, um nível alto de consciência, não precisa mais. Um transcendentalista que transcendeu, né, todas essas prisões e condicionamentos, não se perturba diante da miséria, que é um complemento do anterior. Tanto faz. Né? Não está preocupado em ser rico, pobre, bonito, feio, não tem mais essa visão. Sem repressão artificial, isso é um ponto fundamental. Não tem mais afeição pela aparência material, percebe que é um natural, né, desprendimento de todos esses condicionamentos, né, seja da aparência, das misérias, das satisfações, está fixo em consciência espiritual, né, que foi colocado lá no começo. A mente está nisso. A meta já está clara. O resto são ações que devem ser cumpridas. Eu sempre uso esse exemplo do cachorro, que volta a caber aqui de novo. Você está um humano num corpo do cachorro. Você é humano, sua consciência está em outro ponto, mas a sua existência está como um cachorro. Então, você não está preso nas concepções das ações, né? Você está preso na consciência. Essa é uma característica de uma grande alma. Ele não está preso na ação humana, apesar de poder fazer. Ele pode fazer tudo que um humano faz, em todas as situações mais básicas, mas a consciência não. Esse é o ponto. Né? Definição clara do que é apego e desapego, que não é repressão. Apego é uma consciência. Apego é uma desidentificação natural. Eu uso também diversas vezes o mesmo exemplo de criança adulta. Né? Quando é criança, você tem vários apegos. Quando você é adulto, você desfaz aquela condição de identificação com aquilo que não tem mais sentido para você. Esse é o princípio claro de apego e desapego. Transcendem um bem e mal relativo do mundo. Isso eu poderia falar uma hora sobre isso. Né? Então, eu vou tentar ser muito simples para não entrar num assunto que é bem
bem interessante, né? Que é a não existência do bem e do mal. É tudo um processo relativo, apesar de não existir uma relatividade em ações harmônicas e desarmônicas. Uma coisa é, todo o universo busca a harmonia. Então, existe todas umas ações voltadas a um sistema de harmonia, existem ações que desarmonizam aquele sistema no qual ele naturalmente vai buscar reharmonizar. A leitura disso em suas diversas camadas vão ser entendidos como bem e mal, né? E aí, de acordo com as estruturas culturais, com nossas existências, as necessidades de bem-estar coletivo, a gente vai definir aí várias camadas de estruturas de bem e mal, mas transcendendo isso, né, são só acomodações de sistemas desarmônicos e harmônicos que buscam a estabilidade em si, que é chamado de Ananda, bem-aventurança. Sat, bem-aventurança. Sat é a realidade, uma consciência que experiencia a realidade, uma busca constante de bem-aventurança e harmonia, que é Ananda. Satitananda. Essa é a concepção básica da existência. Não tem dúvida. A dúvida não coexiste com o conhecimento. Apesar de a gente ocidental ser muito contrário, né? A dúvida que estimula o conhecimento, mas não. A dúvida ela não coexiste com o conhecimento. Na medida que eu tenho dúvida, a minha mente entra em conflito. Eu só consigo adquirir o conhecimento verdadeiro e puro com uma mente estável. Mente em dúvida é mente conflituosa. Mente estável é mente que adquire o conhecimento. Eu jamais entro num processo meditativo profundo se minha mente está com inúmeras dúvidas. Percebe? Conhecendo a sua natureza, o autoconhecimento é a base fundamental de tudo isso. É o princípio lá, né, quando a gente falou, o primeiro passo, que é o caminho dessas grandes almas, é conhecer a sua natureza, né? Autoconhecimento e usar o melhor possível essa natureza que nos prende agora. E não se condiciona nem aos atos, nem às atividades, que já foi falado na definição clara, né, de apego e desapego, e estar fixo na consciência espiritual. Não está preso nos atos, e sim na consciência maior que ele. Esses são a base da gente reconhecer, né, uma grande alma, um santo. E agora fica para vocês perguntarem. Eu acho esse tema tão bonito, né? Porque é tão bacana essa. Pode falar, gente, fique à vontade. Parabéns. Muito bom. É muito legal, né? É muito legal. Muito legal. Está bem explicadinho. Mas fiquem à vontade, falem o que vocês acharam, enfim, fechando esse segundo fragmento. Bem bacana, né, Dani? É bem bacana. Eu fico impressionado que cada vez que a gente estuda esses trechos, a gente vai vendo quase sempre o mesmo assunto, cada vez com um pouco mais de profundidade, né? E o que é ótimo, né, para a gente estudar. E aí eu fico cada vez mais impressionado como que, de certa forma, é simples, né? E mesmo assim a gente consegue explicar, né, a nossa existência, né? É isso que eu acho. Você viu uma parte do texto que fala, né, que essas almas vivem num princípio de japa, eles ficam repetindo milhares de vezes a mesma coisa. E são milhares de anos, né, repetindo. E aí é exatamente essa percepção. Pelo menos incorpora, né? Mas é interessante exatamente essa percepção que você colocou, né? Isso que a gente está falando agora está sendo repetido há milhares de anos, né? Vários seres, né? E às vezes a gente vai desenvolvendo a capacidade de compreensão na medida da nossa. E aí, o Cori, volta àquilo que a gente falou, né? A gente vai desenvolvendo a nossa compreensão na medida da capacidade de compreensão que a gente tem, né? Talvez toda essa conversa agora, há 10 anos atrás, não faria o menor sentido. Ou o que a gente conseguiria compreender disso seria muito pouco. Eu falo por mim. Com certeza, há 15 anos atrás, tudo isso seria compreendido de uma forma talvez totalmente diferente. Sim. E durante todo esse processo que a gente está vindo, né, de estudo com você, as coisas vão se sobrepondo, né? É um ir e vir de conhecimentos que se agregam e se aprofundam, né? Muito interessante. E que é interessante que o Wesley falou e é real. Fica girando em torno de uma base. Não são coisas que absolutamente são diferentes de nada, né? Ele fica desdobrando cada vez uma compreensão mais profunda sobre a nossa existência, que no final, como você colocou, né? Não é complexo, né? É complexo no seu sentido, talvez, de manifestação, mas no seu sentido fundamental, não, né?
né, a implementação, né, o fato como você faz para adquirir, né, esses conceitos, aí sim, concordo, né, para a gente Pode conseguir ser. acalmar a mente, né, deixar as ondas baixarem, né, aí fica difícil para a gente, de fato, né. Mas o a ideia princípio é básico, né? O princípio é É. básico. Porque essa coisa do sadhana, que até é o tema nosso dessa semana, entender que a gente tem que fazer um princípio repetitivo para estabelecer um padrão é básico. Só que colocar isso em prática, né, que nem eu coloquei uma frase no Instagram, né, é simples ser feliz, né? O difícil é ser simples. Perfeito, exato. Verdade. E tudo na vida é isso mesmo, né? Você tem que fazer, repetir, se aprimorar, fazer. Cada hora você vê um ponto, um lado da questão que você não tinha percebido. Eu acho que o ponto importante, né, é a gente conseguir desenvolver estabilidade, equanimidade suficiente para perceber esses padrões, né? Porque às vezes a gente está tão preso na loucura do dia a dia, nessa viagem, que a gente não tem nem a possibilidade de perceber quais são os condicionamentos no qual a gente está preso. Eu acho que sem perceber isso não tem nem a possibilidade de mudança, né? De chegar naquele estágio de estar meditando a cada instante para estar presente mesmo, né? E quando você está presente, você percebe melhor, né? Você vai tomando um pouco mais de consciência, né? Porque fica claro, né? Se você não tem nem a capacidade de perceber quais são os problemas que a gente está envolvido, como é que vai mudar? Não tem nem chance nenhuma de mudar nada, né? Agora, na medida que, como você falou, a gente tenta manter essa mente presente com esse trabalho da meditação, a gente começa a perceber. A hora que você percebe um hábito, um condicionamento, e aí você tem que usar as ferramentas para transformar esse hábito, alterá-lo de alguma forma. Aproveitar as oportunidades naquele momento. Aproveitar a principal oportunidade de a gente estar aqui, ser humano, né? Porque vai que na próxima você volta um pernilongo. Vai ter pouco tempo, alguém já vai dar uma chinelada e já era. Nossa, mas é rebaixar demais. Ué. Mas o Cori, tem gente. Então, você não concorda? Vai aprontar, sei lá, né? Você não concorda que tem gente que está existindo abaixo do pernilongo? Que faz coisas que você olha e fala, não é possível. Que esse ser, na vibração que ele está, o que ele vai ser na próxima quando ele desfazer essa? Não vai ser muito longe disso, não. Eu achei interessante aquilo que eu li do tigre, eu achei muito legal, né? Porque aquela pergunta, mas todo mundo é divino, né? Por que a gente não tem que se aproximar de todo mundo, ajudar todos os seres? Então se aproxima do tigre e abraça ele também é divino. E é bem isso mesmo, né? Tem certas coisas que não estão no nosso alcance, né? Respeito às diferenças, né? E a gente tem que ter cuidado, né, para aquele princípio de quem não sabe nadar e não sabe salvar, né? A pessoa que está se afogando, se você não sabe, você afoga os dois, né? Pula junto. Muito bom, viu, Danilo? Muito bom, né? Faz tempo que eu estava para organizar isso. Desde quando olha, alguns anos já. Desde quando eu vi isso no Shiva Sutra, eu falei assim, gente, eu nunca tinha ouvido falar assim, de uma forma tão específica sobre esses seres, essas almas. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas só assim, quando a gente estudou Yoga, o Shiva Sutra caía nisso. E aí eu vi a oportunidade de fazer esse resumo hoje, achei muito bacana, até para mim mesmo. E chegou na hora certa. Né? Agora, a semana que vem, a gente vai começar a estudar o quê? O terceiro fragmento desse livro, que aí vai falar sobre o caminho. Mas aí eu vou fazer um esforço para ter a capacidade de conseguir traduzir isso de forma simples, porque não é não, viu? 7 portais. Nós vamos mandar bons fluidos para você. Tem que ser, faz esse favor. Uma corrente. Que bom, né? Tá bom. Certo, muito obrigada, Danilo. Imagina, obrigado a vocês. Amanhã, 9 horas, para quem tiver, se o Wesley acordar cedo amanhã. Você tem aula amanhã cedo? Você dá aula amanhã, Wesley? Não, né? Eu estou entrando de férias hoje, oficialmente. Nossa! Então, pode ser que sim, pode ser que não. Se você não aparecer amanhã, é por extrema preguiça mesmo. Pode pôr na ponta da preguiça. Não, eu posso te ligar para te acordar. Está do lado de quem?
Deixa eu terminar aqui, parar a gravação para a gente ter liberdade, senão isso vai ficar gravado para os anais de toda a história aí do Verdade. Boa Gente, noite a todos. namastê, bom descanso. Boa aí, manhã. todo mundo.